O ministro Paulo Guedes acredita na aprovação da reforma da Previdência em até 90 dias. Reportagem de Marcelo Matos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com empresários na sede da Fiesp, em São Paulo. Após encontro fechado, o presidente da entidade, Paulo Scaff, sinalizou o tom da conversa. Além da indústria, o comércio também, os serviços também não andam bem. Nós sabemos que a economia deu uma esfriada, o resultado do primeiro trimestre não foi bom, o segundo trimestre nós estamos terminando já o mês de maio, não há muito tempo para recuperar. Mas, nitidamente, o que deu para sentir que o primeiro passo é a aprovação da reforma da Previdência. Paulo Guedes seguiu para a posse de Alfredo Cutaide Neto na presidência da Federação das Associações Comerciais de São Paulo. O ministro reconheceu a queda de expectativas e consequente confiança no país, mas aposta em reversão no ânimo dos investidores e setor produtivo ainda em 2019 com a aprovação da reforma. Sinto lá é que está havendo uma enorme colaboração, um senso da classe política de que isso é uma missão importante, uma tarefa importante e que eles vão estar à altura da responsabilidade que o momento exige. Falando para mais de 1.000 empresários em São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou as turbulências, os barulhos de todos os dias que chegam de Brasília, mas trouxe uma mensagem de esperança, na certeza da aprovação da reforma dentro de 60 a 90 dias, da alteração da Previdência e de uma agenda positiva para o país. Fazendo a reforma da Previdência, com 1 trilhão em 10 anos, você tem aí 100 bilhões por ano, mais ou menos, acabou o déficit fiscal, sumiu. Então você devolveu um horizonte de 10, 15, 20 anos de investimento de estabilidade fiscal. Mas nós não vamos ficar nisso. Nós vamos imediatamente deflagrar as nossas medidas de estímulos. Não podíamos deflagrar antes, porque se você começa a deflagrar medida de estímulo sem ter feito as reformas antes, é o voo da galinha. Guedes dividiu o palco com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o governador do estado, João Dória, que fez críticas às manifestações previstas para o domingo. Totalmente desnecessárias, como você colocou. O Brasil já foi às ruas, o Brasil já elegeu, já votou, já fez o seu processo democrático, não tem que voltar às ruas nesse momento, sobretudo para ratificar o quê? Que bobagem, perda de tempo, estabelecer confronto. O Brasil, mais do que nunca, precisa de paz, harmonia e entendimento do povo, dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Além da Previdência, Guedes prometeu medidas de estímulo para a economia, reforma tributária, simplificação dos processos, queda no preço do gás e descentralização dos recursos com estados e municípios. E garante não ter lado na briga dos Estados Unidos com a China. Não tenho nada a ver com essa briga dos dois e precisamos defender os interesses comerciais do Brasil. Bom, professor, são duas as questões, né? A Previdência e o protesto de domingo. Eu acho que com relação à China e Estados Unidos, eu fico muito satisfeito, o ministro da Economia deve estar ouvindo o Jornal da Manhã, porque nós falamos justamente isso, Então, o senhor está absolutamente correto, é isso. Briga Estados Unidos, China, nós não temos nada com isso. Nós temos que defender os nossos interesses comerciais, os nossos interesses estratégicos. É isso mesmo, perfeito. Sem tirar nem pôr, eu venho falando isso há meses. O senhor corroborou, ou eu estou corroborando o senhor, não tem problema sobre a origem da fala. O que importa é o princípio, defender os interesses nacionais. Segundo ponto, é provável que realmente é o que todo mundo diz em Brasília, em setembro estaria aprovada a reforma da Previdência. Pergunta que fica é o que vai sair do projeto original do governo. Lembrando que cabe ao legislativo alterar, ampliar as propostas que vêm do executivo. Não existe essa história de que o executivo encaminha o legislativo e lava as mãos e diz, eu já fiz meu trabalho. Isso quem fala é gente ignorante, né? Eu não estou me referindo ao ministro da Economia, vale destacar, né? Mas tem gente que no governo fala isso, já fiz meu trabalho. Fez o quê? Você não sabe como é que funcionam os poderes, né? A independência de cada poder. Então, o que o Congresso está fazendo, legitimamente, agora na comissão especial, tal qual determina o regimento da casa, é analisar o mérito da proposta, o mérito. Porque a questão legal constitucional já foi examinada na CCJ e já passou por lá. Essa discussão do mérito é importante, ouvir a sociedade, ter audiência pública,
Aí o relator vai ser apresentado, o relatório do relator do deputado Samuel Moreira, aqui de São Paulo, vai apresentá-lo provavelmente no dia 15 de junho, a data estimada é dia 15 de junho, o relatório depois aprovado e encaminhado ao plenário, e aí haverá aquelas sucessivas votações, e lembrando que ninguém vai votar em bloco, vai ser por destaques, é assim que funciona. Por fim, a questão levantada pelo ministro, de que é necessário outras medidas, além da mais importante, que é a questão da reforma e a economia, que ela vai levar aos cofres públicos, né? Ao longo de 10 anos, de uma década, não é assim, pimba, já tem economia, ao longo de uma década. Aí vem a questão de outras medidas, isso é essencial, as outras medidas. Por si só, ela não tem um efeito mágico de transformar a economia brasileira. Não tem. Assim como no governo Temer, a mudança da legislação trabalhista, vocês devem se recordar, não levou uma disparada no crescimento econômico. Quem fala isso não conhece a economia e é falastrão, está mentindo, mais claramente, né? Como o que ocorreu com a legislação trabalhista, sabe, de outras medidas não ocorreram, e o crescimento em 2017 1,1, 2018 mesma coisa, positivo, foi melhor, claro, do que o triênio 2014, 15 e 16, que é o pior da história republicana. Sendo assim, vamos ver quais serão essas outras medidas que vão ser adotadas.